bom dia, quarta-feira, sua linda, bem-vinda, que a luz e a frequência vibracional da cura em todas as áreas das nossas vidas para um planeta inteiro se efetive agora. Muito bom dia, meu nome é Alessandra Tavares, eu sou psicoterapeuta quântica, psicóloga e consteladora. E o Café Sistêmico é uma iniciativa de orientações, mentoring, coaching, que mais, gente? Me ajuda aí. Terapia, tudo online aqui, né? Eu vou atendendo as pessoas com aquilo que me compete, né? E que eu possa contribuir com a vida das pessoas de forma gratuita. Isso já tem mais de 3 anos que é assim aqui no Instagram, no Zoom. A ideia é trazer um pouco de orientação e aprender muito também com as pessoas que vão sendo atendidas por aqui. Então, isso acontece às quartas, às 10h09. Nós sempre informamos os nossos grupos do WhatsApp, tudo que acontece dentro do Instituto Alessandra Tavares, porque são muitas ações o tempo todo. Então, nós temos constelações online, presenciais aqui em Goiânia, abertas ao público. Para participar é gratuito, né? Ale, mas eu quero constelar. Você pede para nossa assessoria, Vivi Lindeusa, que ela te passa o protocolo com valores, com horários, com agenda disponível, né? Nós temos oráculo terapêutico, a gente tem radiestesia, né? Capacitação para constelação. Então tem muita coisa bacana dentro do Instituto. Hoje nós somos mais de 30 parceiras dentro do Instituto Alessandra Tavares, que eu gosto de chamar de irmãs de alma. E de forma indireta nós temos vários outros terapeutas também, né? Então muita coisa acontecendo. E a gente precisa estar bem, né, gente? Pra gente estar a serviço, ainda mais num momento caótico como esse, quer dizer, ainda mais caótico, né? Já não estava tão fácil assim. Nós precisamos estar bem, o máximo que nós pudermos, ou o máximo do nosso dia. Manter a nossa calibração elevada para gerar uma vibração elevada, para que você gere a partir da sua energia, da sua forma sentimento, uma ressonância dentro da lógica da lei da atração, uma ressonância com o que você quer e abrir mão do que você não quer. Isso, relacionamentos, prosperidade, carreira, alegria de viver, né? Então, esse é o momento em que nós temos que estar ainda mais antenados, mais focados na nossa alegria de viver, na nossa vontade de dar certo, na nossa comunhão enquanto nações irmãs, né? Então, ontem à noite, eu fui festejar com a minha família. Eu amo a minha família, eu sou uma pessoa, gente, que fui muito privilegiada do ponto de vista do meu sistema de origem, né? Por alguma razão do meu destino, eu nasci num aglomerado sistêmico, vamos dizer assim, familiar, sem muitos problemas. Tô dizendo eu para com eles ou eles para comigo, né? Não é perfeito, não tem a ver com isso, mas não tem aquele desequilíbrio. Eu não sei o que é uma briga de família no final do ano, né? Eu acho sim que isso é uma bênção, né? Eu não consigo achar normal as famílias se degladiarem e sofrerem tanto, né? Principalmente as mães. Então eu sou uma pessoa muito privilegiada e sempre que eu lembro disso eu penso, eu tenho que devolver isso para o universo de alguma forma, né? E a forma mais viril, vamos dizer assim, de devolver energeticamente para o planeta é dando certo na minha vida. É estando na maior parte do meu tempo numa frequência bacana, em que eu possa contribuir com quem chega perto e aprender com quem chega perto e evitar fazer um campo eletromagnético para não gerar ressonância com coisas que não têm a ver com o meu processo existencial aqui, né? Então isso serve para todo mundo, né? Então é claro que para mim, eu sempre disse isso, para mim talvez seja mais simples falar do amor, falar da gratidão, falar do respeito, porque eu recebi isso desde que eu nasci. É óbvio que meus pais erraram em muitas coisas. Eu, como mãe, erro em muitas coisas, porque, como diz Bert Hellinger, minha querida irmã de alma gosta sempre de lembrar, nós somos seres imperfeitos e inacabados. Isso vale para quem veio antes, nossa origem, para nós e para quem veio depois de nós.
Então, entrar em paz com isso também, mas não é a paz, não é a aceitação no sentido da acomodação. É no sentido de olhar para isso e falar, tudo bem, isso aconteceu lá na minha infância, eu vou deixar isso lá. Tudo bem, o meu pai foi ausente ou foi agressivo, ou a minha mãe é narcisista. Ok, foi como eles deram conta, eu vou devolver para eles o que é deles e tomar a vida que veio para mim. E eu vou fazer uma escolha de fazer diferente. Essa é uma lógica sistêmica, né? Então, tudo isso é um conglomerado, né? Vamos dizer assim. A gente avançando um pouco mais para além da psique, para além das emoções, para além do nosso sistema de origem, nós chegamos a uma lógica metafísica que para mim faz todo sentido, de que somos seres multidimensionais. Somos seres com muita capacidade intuitiva e que, por razões de dogmas, de crenças que nos limitam, não permitem que a gente gere ressonância com a riqueza de tudo que é na maior parte do tempo. Então, uma grande maioria esmagadora continua dando volta em torno da própria vida, não sai do lugar, continua atraindo relacionamentos daquele padrão que não quer mais. Continua atraindo um chefe tóxico naquele padrão que não quer mais. Continua levantando pelas manhãs sem um propósito. Tô indo lá fazer o quê? Né? Às vezes o problema não é do lugar onde eu estou indo. Eu já contei isso 1000 vezes aqui, né? Eu fiquei 10 anos numa empresa desses 5. Ela se torna uma multinacional e eu era extremamente infeliz. Ganhava muito bem, bônus, status, era gestora de várias áreas, né? Então, tinha muito a aprender. O problema era da instituição? Não, era meu. Eu estava no lugar errado. Não tinha a minha frequência, não era o meu propósito de vida. Então, quando eu assumi isso para mim mesma, sem os dogmas mentais de, meu Deus, como é que eu vou sair de uma multinacional, ganhando tão bem e sendo gestora, para assumir a psicologia clínica, para ir para a área de terapia energética, onde 98% das pessoas nem acessam, né? Um crescimento de formiga, né? Não quero vender mentira, não quero vender milagre, não quero vender holograma falso, né? E eu já sabia disso, o preço que paga para fazer isso, né? Ele é diário, eu não tinha noção do preço de recalibração energética, confesso que não, mas não abriria mão disso por nada na minha vida. Porque hoje eu acordo, eu sei que tem um sentido. Sabe, gente, uma vez, meu filho tem 15 anos. Eu acho que ele tinha 13, eu nunca vou esquecer disso, acho que 13. Fui buscá-lo na escola. Meu filho sempre foi muito questionador, acho que essa geração é assim, né? E eu estimulo isso também, assim, dele questionar, inclusive, as minhas crenças, né? Que ele tenha o próprio discernimento dele como ser humano. E aí um dia ele entrou no carro xoxinho, sabe? Porque ele é alegrinho, assim. E eu falei, poxa, aconteceu alguma coisa na escola e tal? Ele falou, não, mãe, é um negócio dentro de mim. Eu falei, porque a gente tem que ensinar as crianças a identificar o que elas sentem, porque como a gente tem um desenvolvimento muito mental, nem a gente sabe o que a gente está sentindo, quanto menos as crianças. Então, quanto antes a gente ensina elas a se conectarem, mais elas ressignificam e são abertas conosco. E isso é muito importante para o desenvolvimento cognitivo delas e emocional, principalmente na fase da adolescência e da puberdade, onde os hormônios atrapalham muito o processo delas, né? E o distanciamento dos pais, muitas vezes. Então, ele entrou no carro e falou isso, disse que era alguma coisa dentro que não estava legal. Eu perguntei, meu filho, o que é que não está legal, né? Tipo assim, tem tudo. E aí ele olhou para mim e falou, minha vida não tem sentido, mãe. Eu estava sentado na cadeira lá da escola, e era aula de química, não sei do que ele gosta. E aí eu olhava para meus colegas e eu não via sentido. 13 anos. Aí eu olhei para aquilo e pensei, cara, ele tá certo, não tem sentido. Aí eu lembro que eu parei o carro, falei, olha, eu brinco com ele, falo, olha em miolho. E aí eu brinquei e falei, vou te contar uma realidade. A vida não tem sentido, nem a sua, nem a minha, nem a de ninguém. Se você não tomar atitude de dar um sentido para a sua vida, para a sua existência, vai continuar sem sentido.
E aí é muita gente que tá assim, igual, como é que chama aquilo? Quando a gente tá no piloto automático, né? Basta a gente parar um pouquinho e ficar vendo na rua, né? Vendo as pessoas hipnotizadas na internet, na televisão, com programas, com coisas que não vão agregar nada para a vida delas, mas elas ficam grudadas lá dentro, cada dia mais empobrecidas de si mesmas, muitas vezes mais empobrecidas financeiramente, espiritualmente. E é isso que a gente assiste, né? Num planeta onde 98% da humanidade nem sequer se atentou, né, para a expansão da consciência. Então eu disse isso para o meu filho de 13 anos. Sim, você está certo, quando ele me disse que ele estava sentindo que a vida dele não tinha sentido. E eu falei, realmente não tem, meu querido, nem a sua nem a minha. Isso é um trabalho diário e oneroso aqui na terceira dimensão. Se você não der um sentido, meu filho, para a sua vida, ninguém vai dar por você. Por mais amor que eu tenho, eu sou mãe. A mãe faria qualquer coisa. Então, o que eu posso fazer é te dar um suporte, sendo uma pessoa que tem sentido na própria vida. Porque se a gente não é autorrealizado, né? Se a gente não tem essa pegada, os nossos filhos ficam ali também, né? Não vão, não prosperam, não saem para a vida, né? E isso é muito importante. Então, ontem à noite, eu estava contando aqui, eu fui festejar com a minha família, né? E a gente estava em grupo, a gente está muito certo. E nós, uma outra família, né, que é a família maçônica, meu pai é maçom há muitos anos, é uma instituição que eu tenho muito respeito também, nos ajudou muito, né, em um processo muito doloroso da nossa existência, que foi quando o meu irmão desencarna aos 22 anos, um acidente de carro. Então eu vi o valor de você escolher que família você quer pertencer, aquela que talvez não seja só consanguínea, né? Então, nesse processo, ontem, a gente se alegrando e cantando, eu olhando, meus pais já são idosos, adoram dançar, gente, e fiquei olhando para a alegria, satisfação de estarmos ali, só o fato de estarmos ali, não tinha nada demais, era um lugar simples, com pessoas simples, e meu filho gosta muito de música raiz. A nossa música aqui, que a gente chama de raiz, música sertaneja, só que raiz, que são dos antigos, assim, vamos dizer, né? E aprendeu com o avô paterno e com o pai, né? Que também gosta muito. E aí tinha um sanfoneiro, gente. E aí ele começou a pedir músicas que o próprio rapaz não sabia, não lembrava. Ele falou, meu Deus, você sabe a letra dessas músicas tão antigas? Ele falou, mas essas que são boas. E aquilo nos alegrou e eu fiquei olhando para aquilo com muita gratidão ao universo. Porque mesmo eu sendo um ser imperfeito e inacabado, eu estou conseguindo liberar o meu filho para as próprias escolhas dele. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosto desse estilo de música. Mas ele gosta. Ele se alegra nisso, acaba alegrando as pessoas que estão do lado dele, né? E ali, como é uma criança, tem 15 anos, cantando, e lá estava cheio de idoso, as pessoas, sabe, se renovam num movimento tão bonito. E nesse momento, gente, uma das coisas que eu tenho insistido com os meus grupos, nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo no planeta todo. Mas principalmente agora o nosso foco é o Rio Grande do Sul, né? Tem aqui muitas pessoas do Rio Grande do Sul, tem várias clientes, partilhantes e amigas do Rio Grande do Sul, né? E nessa situação, às vezes, né, a psicologia chama de luto, né? Nas tragédias é comum vir um luto a quem não está lá auxiliando, né? E aí, às vezes a gente experimenta, poxa, mas eu estou aqui comemorando enquanto eu tenho vários irmãos que estão sem nada, estão em abrigos, acontecendo atrocidades, com dificuldade até de chegar água potável para eles. Gente, aí que a gente tem que estar com a vibração lá em cima. Por quê? Porque nós somos um conglomerado de emaranhamento quântico. O que eu vibro atinge milhares de pessoas. Se eu faço isso no coletivo, isso se expande um pouco mais. Isso já tem comprovação. Eu sei que se você for procurar é pseudociência, mas só estudar. Estuda só um pouquinho, não precisa nem estudar muito. E depois você testa na sua vida, porque a ciência é isso. Você tem que ir lá fazer levantamento de dados, usar o empirismo, validar ou não validar aquilo, cientificar ou não aquilo na sua vida, e não esperar que alguém diga que aquilo é ciência.
Há muito tempo eu não espero ninguém me falar o que é certo e errado, o que é para eu fazer ou não fazer, o que é para eu acreditar ou não acreditar, que são o que os dogmas fazem, né? Eu escolhi eu mesma expandir a minha consciência e eu mesma ter as minhas próprias crenças, e eu fico em busca de crenças que não me limitem, né? Então, essa é uma escolha personalíssima. Por que eu estou falando disso? Porque isso gera essa reverberação. Outra coisa, estou desanimado, não sei o que tem, com isso que aconteceu lá no sul. Aí que você tem que acordar cedo e trabalhar. Aí que você tem que ganhar dinheiro. Por quê? Porque se você quer ajudar, não adianta só vibrar. Nem que seja 10, 15 reais, faça a sua contribuição por uma conta séria da sua escolha, enfim. Mas ou manda ou compra água, né? Todas as cidades estão se organizando. Aqui em Goiânia tem muitos centros de distribuição hoje, vários empresários se mobilizaram, né? E para mandar principalmente cobertor e água potável, né? Para eles. Então tá chegando. Ontem eu fui dormir já quase 2 da manhã, porque fiquei um pouco, cheguei de lá muito bem, fiz a minha meditação e aí. Mas quando eu fechei os olhos, eu me imaginei como se eu tivesse me desdobrado e fui até um dos abrigos. Então ali, desdobrada, eu fiz uma, podemos chamar de oração em conjunto, porque aquelas pessoas não estão em condições emocionais, psíquicas, muitas vezes, de estar na frequência da fé, da esperança. Então nós mandamos algum tipo de revitalização. E aí ali fui dormir mais tranquila e muito agradecida por ter uma casa sequinha nesse momento, por ter uma cama quente para poder dormir. E mandei essa vibração de que daqui a pouco eles também vão para um lugar que é deles de novo, para um lugar quentinho, para um lugar com seus familiares, com seus filhos, né? Para um lugar em que eles ganhem força para liberar aqueles que desencarnaram nesse processo, para que agora eles façam o caminho deles em paz e fiquemos em paz. É lógico que essa reconstrução humana, física, de casas, de estrutura, de bens materiais, ela leva tempo, mas a reconstrução, gente, interna, ela leva mais tempo. Se a gente puder auxiliar, nem que seja com a vibração, isso é muito magnífico. Então hoje, quando eu abri os meus olhos, a primeira coisa que eu me lembrei foram dos abrigos. E de novo, antes de levantar, fiz a minha vibração e pedi à minha hierarquia espiritual, às egrégoras que me assistem, que eu pudesse ser útil. Que se é para ser útil fisicamente, me mostre como. Se é financeiramente, me mostre como. Me dê as condições físicas, emocionais, psíquicas, espirituais, de estar a serviço. Qualquer um pode fazer isso. Então, quanto mais a gente estiver próspero, que seja financeiro, que seja na alegria, que seja nessa ressonância, mais útil nós somos para o bem comum. E nesse momento específico, estou falando do Rio Grande do Sul, mas se você se torna uma pessoa assim, é um jeito de existir, é uma escolha de vida, você está a serviço o tempo todo ao bem comum. Isso independe se é na sua carreira, se é no seu trabalho, se é aqui na internet. Independe do seu jeito, imperfeito e inacabado. E tudo isso tem a ver com o quê? Com o que nós somos. Lembra lá que eu falei? A vida não tem sentido. Se você não der o sentido para ela, um propósito para ela, vai continuar sem sentido, ninguém vai fazer por você. Qual é o primeiro passo? O que vocês acham? Qual é o primeiro passo para que você consiga fazer todo esse movimento? O mundo está derretendo e você precisa fazer um movimento de ascensão. Autoconhecimento. Ainda não conheci outro caminho, né? Autoconhecimento. Como eu disse para vocês na divulgação desse café sistêmico, eu falaria do Eneagrama com a lógica da constelação e com a lógica da quântica. Por isso eu fiz toda uma análise desde que eu entrei aqui, entendem? Para que vocês percebam qual é o processo individual de vocês, em qual estágio vocês estão. Não para se cobrarem, tudo bem? Não para se cobrarem, mas para que vocês possam se desenvolver se quiserem, né? Sair da roda de samsara. Então a primeira coisa é autoconhecimento profundo, não é meia boca.
ir na terapia só quando dói, né? Fazer uma oração quando dói, meditar quando a cabeça, só porque a cabeça tá rodando mais que o normal, né? Bater o joelhinho no chão só hora que aperta. Não dá tempo, porque esse é um processo. Então, no processo do Eneagrama, são os 9 tipos de personalidade. Porque se você não sabe como você funciona, quanto menos você vai saber o que você quer para sua vida, como é que você vai dar um sentido, como é que ela vai ter propósito, né? Então, ali nos 9 tipos, você mapeia o seu tipo de personalidade. Você identifica qual é o seu tipo de personalidade. Por que o trabalho, via de regra, é forte em grupo? Porque vocês vão ser divididos em turmas lá no Eneação, que eu já falei aqui, que vai rolar em junho. Então, eu vou dividindo vocês em turmas, tem o trabalho geral e tem o em turma. Por quê? A pessoa vai falar, nossa, eu sou assim, assim. Nossa, então existe gente como eu. E ali há uma troca energética e cognitiva intelectual. Há muito aprendizado e riqueza. Se aprende no final de semana o que eu levaria 2 anos de consultório individual com uma pessoa para ela aprender. Nessa lógica, eu trouxe dentro da metodologia a lógica sistêmica, que eu já falei aqui, das constelações, dei vários exemplos aqui, como por exemplo, eu liberei o meu filho, e quando eu sou uma pessoa autorrealizada, que me conheço, eu projeto menos o que é inconsciente no meu lugar, que seja no meu trabalho, com os meus subordinados ou com o meu chefe, seja no meu relacionamento com os meus filhos, com a minha família, né? Por quê? Porque quanto menos a pessoa se conhece, ela é um poço de projeção inconsciente. É aquele ser que está sempre projetando, via de regra a culpa é do outro. Ele é triste porque o chefe dele é insuportável. Ela não é feliz porque o ex-marido traiu ela. Ele não foi, sei lá, não tem sucesso porque o pai dele foi ausente. Então, assim, há uma terceirização da sua força, da sua energia, ao delegar para o outro o comando da sua própria existência. A projeção, ela leva a gente a isso. E como ser humano, 95% do meu ponto de vista é mais, 95% dos seres humanos, né, o que nos comporta, né, o que gera o nosso comportamento é inconsciente, 95%. Então, menos de 5% é consciente. Portanto, sem uma ferramenta terapêutica séria que você escolher, não tem como ir lá buscar isso, trazer para o consciente. Bom, para que trazer para o consciente? Conhecimento, autoconhecimento, principalmente da própria persona, porque personalidade, máscara, ego, criança ferida é a mesma coisa. Você expande a sua consciência. Para que você expande a sua consciência? Então, aqui eu estou falando de psicologia, eu estou falando de psicoterapia, eu estou falando de eneagrama, né? Eu estou falando de constelação. E aqui eu estou falando mais de constelação, a questão sistêmica, a expansão da consciência. Quando eu expando a minha consciência, eu começo a perceber que eu sou um ser do multiverso, multidimensional. Então, eu entro num terceiro viés, que é a metafísica, que é a quântica, tá? Então, nessa lógica, é que eu criei um método que se chama Eneação. Por quê? Eu sou especialista em Eneagrama, estou no Eneagrama desde 2009, né? Acabei me aprofundando demais nisso a partir de mim, num primeiro momento, não para dar aula. E depois, nessa construção, eu comecei a fazer de forma vivencial, porque não vejo valor nenhum nesse processo se ele for meramente intelectual. Ler um livro, responder uma enquete, nada disso funciona. Então, quero que vocês percebam que uma imersão dessa natureza, né, ela gera muita coisa. E não raro, você depois tem catarses, né? E é um trabalho extremamente intenso e exaustivo, por isso você tem que se dedicar. No caso da turma, eu não faço muitas turmas por ano. Então, no caso da turma de junho, que é dia 16 e 17 de junho, né, vai ser sábado e domingo, são mais de 14 horas de imersão, é online e ao vivo, tá bom? Aí, o que acontece? Quando a pessoa faz o Eneação, eu já devo estar na minha... Cara, eu nem sei mais, eu devo estar na minha 20ª turma, 18ª turma, não sei mais dizer quantas centenas de pessoas já passaram por lá, né? Então, o que acontece? Que foi uma orientação que eu recebi no início, depois eu ampliei isso.
Quando a pessoa faz o Eneação, ela se inscreveu, fez o primeiro Eneação dela. Depois que ela se torna aluno, ela não precisa se inscrever mais para os próximos. Existe, claro, uma contribuição dentro da ordem do dar e do receber. Então, os ex-alunos do Eneação, eles vão entrar na próxima turma, às vezes vai ter uma turma presencial na cidade deles, eles vão entrar apenas com essa contribuição. Por que isso? Foi uma forma também, assim como o café sistêmico, que eu encontrei das pessoas continuarem o processo de autoconhecimento delas. Porque ela foi lá no Eneação há 2 anos atrás, um exemplo. E ela se identificou, sabe que é um tipo 2, por exemplo, que é um dos emocionais, né? Que vibra na frequência do orgulho enquanto ego, né? Então, quando a pessoa foi lá, ela era uma pessoa. Passaram-se 2 anos, ela vem de novo como ex-aluno. Ela é outra pessoa, gente. Outra pessoa. Vai tirando as camadas. Cada vez que você tira uma camada do seu inconsciente, você vai aprofundando cada vez mais. Querendo ou não, a única coisa que a gente veio fazer aqui nesse planeta foi ascender. Então, evoluir. Você pode chamar de evolução espiritual, evolução de iluminar, evolução que você quiser chamar. Eu acho só que é só o que eu vim fazer e tá tudo certo. E eu uso as ferramentas que eu posso para me ajudar nisso. Então, é nesse sentido, para que você saia do arcabouço de 95% de atitudes projetivas inconscientes. Tudo bem? Então, essa é a lógica. Agora, eu vou fazer alguns exercícios para que vocês experimentem na prática o que eu estou falando. Se não ficar tudo muito claro aqui, não se preocupem, tem um grupo que se chama Grupo VIP Eneação. Ele está aí no link da bio, acho que tá Eneação Junho no link da bio. Mas se pedir aqui no direct também, a gente manda para você o link. Porque eu vou fazer um trabalho com as pessoas que estão nesse grupo. Por que que a gente cria um grupo para cada atividade? Porque entra só quem tá afim, a gente não fica enchendo o saco de quem não tá afim nos outros grupos. Então, nos outros grupos, a gente convida para esse grupo somente quem tem interesse, tá bom? Então, você quiser, entra lá no Eneação, no VIP Eneação. Por quê? Porque eu tenho a intenção, quase sempre eu faço isso antes de formar as turmas, a gente no Zoom, para que eu faça algum nível de atendimento e que vocês façam perguntas, tá? Aqui também vocês vão poder fazer, só tô dizendo que isso vai ser mais intimista no Zoom semana que vem, porque é olho no olho. Outra coisa que tem a lógica sistêmica, do dar e receber. Por quê? Lembra lá que eu trabalho aqui com essa lógica? E ao invés de trabalhar dentro da lógica do marketing, né? Sou especialista em marketing também. Em vez de trabalhar aqui, que é o que o marketing faz, né? Ele produz ações e incentivos, estímulos para o seu subconsciente para gerar escassez, né? Chama teoria da escassez dentro do marketing. Então, o que essa teoria faz? Ela leva você para cá, ó. Tristeza, medo, angústia, apatia. Para quê? Para gerar o quê? Para gerar desejo. Para você comprar aquele serviço, aquele produto, aquela terapia aqui na frequência aqui na calibração do desejo. Isso aqui não é frequência, tá? É calibração. Aqui no desejo. Por quê? Porque sempre funciona até hoje. Porque vocês têm que pensar, como 98% das pessoas nem entendem o que eu tô falando aqui, é normal que elas vão cair aqui, ó. Todo mundo, desde bolsa, acessório, óculos, terapia, cursos, né? Vendendo hologramas, né? Vendendo essas ideias de escassez, a pessoa não percebe, é subliminar. Isso vem lá da psicologia do consumidor. Então, ela não percebe aquela linguagem subliminar. E a pessoa vai até lá, na escassez, na tristeza, sem perceber, e fala, eu preciso disso aqui para viver. Vai lá e compra. Às vezes é uma bolsa, caríssima. Às vezes é um copo, né? Tá na moda aí um copo específico. Então, assim, a pessoa se leva aquilo. Tem algum problema ela comprar aquele copo, aquela bolsa, da marca que ela quer? Nenhum problema. Desde que não seja por isso, no desejo. Então, como eu faço o café para terapeutas, amanhã vai ter às 10h09, eu falo muito isso para eles. Atentem-se onde vocês querem estar. Eu escolhi trabalhar aqui, na lucidez, trazer para a consciência, aqui nos meus trabalhos, isso aqui, para a pessoa saber se eu sou o que ela quer naquele momento.
do ponto de vista energético, do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de ferramenta terapêutica. Simples assim. Se ela quiser, ela vem. Se ela não quiser, ela é liberada. Eu não vou fazer um arcabouço para ela ir para o desejo. Chama holograma falso, gente. Por favor, saiam disso. Saiam dessa matrix, né? Dessa matriz de controle o quanto antes, tá? Faça você suas próprias escolhas. E isso não tem jeito sem autoconhecimento, não tem jeito sem fazer essa caminhada de expansão da consciência. Pelo menos eu ainda não vi, não entendi, não recebi outro formato. Acho que com o desenvolvimento cognitivo humano, a nossa evolução, a gente, enquanto humanidade, vai chegar a um ponto de se ressignificar sozinho instantaneamente. Inclusive o serviço magnético, que é a egrégora do Cryon, né? É uma egrégora não humana. Ele fala muito disso, que vai chegar um momento que a gente vai se fortalecer tanto que automaticamente a gente vai mudar a nossa vibração e promover a autocura de forma quase instantânea. Para isso que a gente está evoluindo. E eu confio e acredito muito nisso, já tive muitas provas disso eu comigo mesma, né? Então é nesse sentido que eu sempre vou estar falando do que eu tenho para oferecer no meu instituto. E você tem que fazer uma análise se aquilo é para você ou não, se faz sentido para você ou não. Porque isso tem uma outra lógica. Sempre eu vou trabalhar dentro dessas lógicas, tá? Psicoterapia quântica, constelação quântica multidimensional e o multiverso, a metafísica. Sempre. Todo o meu trabalho é baseado nisso. Sou psicóloga e tudo isso me ganhou quando eu comecei a ver resultado. E hoje na casa de milhares, não é centenas mais. Então, e para mim, contra resultado não tem argumento, eu venho da área corporativa e sou muito racional nesse sentido, faço estatística de tudo que eu faço, do que eu atendo. Então, nessa lógica, é importante que vocês identifiquem se é o que vocês querem, é começar a dar live. Faz sentido ficar aqui? Ai, não gosto nem da voz dessa mulher. Você não tem minha frequência. Eu não tenho a sua, e não tem nada errado com isso, né? Já fiz muita terapia, então super suporto a rejeição, né? A galera sai do grupo, eu peço para sair. Falo, gente, se esse grupo não tá fazendo sentido para você, se as nossas ações, o que vocês estão fazendo dentro do grupo? O povo tem um fetiche por grupo, né? O grupo, as pessoas entram, dá 100 pessoas, entra 20. Por que tá no grupo? O grupo abre portal com as pessoas que estão ali. Ancorar isso é delicado. Então, não faz isso, sabe? Não seja empurrado. Vai só onde você tem que estar. E se você não tem certeza disso, busque. Aonde? A sua própria centelha. O seu próprio ancoramento energético. Me mostra o que eu tenho que fazer. Eu não quero mais estar nesse trabalho. Eu não suporto mais acordar para vir para cá. Se conecta com você, com o seu coração, com a sua egrégora. E permita que eles entrem em contato com você. Como, Ale? A partir da glândula pineal e glândula pituitária, meus amores. Energia sutil. Aquilo, existe uma transdução como se fosse uma antena. A gente chama aqui de intuição. As mães conhecem muito esse processo, né? Então, o que eu quero? Eu fiz aqui uma enquetezinha que eu quero que vocês vão respondendo aqui como forma de vocês, na prática, já irem descobrindo como você funciona. Por quê? Antes de ir para a personalidade, você precisa primeiro identificar qual é o seu centro de energia, né? Então, por quê? Nós temos 3 centros de inteligência. Isso é descrito pela psicologia clássica, tá? Não é pelo enneagrama e tal. Então, nós temos, dentro da lógica da psique, né, da psicologia, nós temos os 3 centros de inteligência que todo ser humano tem. Tá bom? Então, nós temos um centro de inteligência prática ou visceral, um mental e o outro emocional. São 3, tá? Visceral, mental, emocional. A primeira coisa que a gente trabalha na imersão é que você identifique se você é mais visceral. Você tem os 3, eu, você e todo mundo, tá bom? Só que a gente, ao longo da vida, se ancorou mais ou desenvolveu mais uma das determinadas inteligências. Então, naquele formato, você começa a caminhar na imersão para saber de fato se você é mais razão, se você é mais víscera, se você é mais emocional e tal. Porque há muita dúvida nisso, porque quando tem os 3, a gente... Ai, Ale, eu mudei, eu era emocional, agora racional. Não existe isso, tá? Você pode ter evoluído a sua persona
evoluiu mais para a sua essência, né? Mas você nunca vai deixar de ser, por exemplo, um racional, se a sua base é racional. Porque a partir do momento que a pessoa compreende o que eu estou chamando de energia psíquica nesse sentido, fica muitas vezes mais fácil quando eu apresentar lá na imersão os 9 tipos de personalidade e ela identificar qual é o dela. É óbvio que eu vou ajudá-la nisso. Porque ela vai chegar no tipo, eu sou isso aí. Quando eu falo do outro, eu sou isso aí, eu sou isso aí. Porque nós temos também característica dos 9 tipos, mas nós estacionamos em um dos tipos. Ale, eu mudo meu ego, meu tipo? Não, você não muda seu ego, seu tipo. Tá bom? O que você faz é caminhar para distância do ego para alcançar a sua essência e ser você mesmo, com mais espontaneidade. Por quê? Porque lá, fez ali, identificou a sua personalidade, sempre falo isso, você faz o que com isso? Outro curso para saber o que faz? O que adianta você saber se é um tipo X ou Y? Não faz a menor diferença na sua vida. Pelo contrário, quem fica só nisso piora muito a vida. Vixe Maria, né? Eu acho que eu assisti tanto isso, tanta gente que se agarra ao ego como se aquilo fosse maravilhoso, né? Pura máscara, gente, pura máscara. Então, a outra coisa, o Enneagrama não serve para olhar comportamento, tá? Vejo muita bobagem sendo dita aí. O Enneagrama, enquanto ferramenta, sendo dentro desse contexto que eu trago ou não, a base dele para quem realmente estudou e transformou a própria vida a partir disso, né? Porque não é fácil. Então, ele não olha comportamento, ele olha o que motiva seu comportamento. E para chegar no que motiva, eu preciso fazer todo um trabalho emocional com a pessoa. Por isso, é uma imersão terapêutica. Tudo bem até aqui? Então, dentro desses 3 centros, eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou colocar, deixa eu só fechar os comentários, por enquanto, porque atrapalha muito aqui que vocês acompanhem, né? Por quê? Porque nós somos seres dispersos, então a gente tá aqui tentando ouvir o que eu tô falando, sentir o que você tá batendo para você ou não, ainda ler os comentários, e às vezes os comentários não tem a ver com o que eu tô falando aqui. Então vamos lá. Eu preciso agora que você entre em contato com quem você é, sem auto-julgamento. Nós chamamos isso na constelação de eu observador. Tá bom? Então, o eu observador seu vai só observar você em algumas situações, tá? Perceba, pega uma situação que seja conflituosa para você. Exemplo, traição no relacionamento, filho desobedeceu e saiu batendo porta. Escolhe alguma coisa aí que para você te deixa daquele jeito, né? Perceba agora, se coloque nessa situação, que seja de uma deslealdade, de uma amizade ou de um relacionamento amoroso, né? Que seja de uma contenda. Veja qual é o seu comportamento, como é que normalmente você se comporta internamente, sentimentos, e externamente. Então, por exemplo, pode ser que você fale, eu fui pra cima. Fui lá, descobri tudo, peguei tudo no celular, não sei o que, quebrei o celular na parede e tal, né? Não, Ale, eu olhei para aquilo, me doeu tanto que eu fingi que não era comigo. E fiquei assim muitos anos, muitos meses, até dar conta de acessar aquilo ali, minha cabeça ficou pensando em 1000 coisas. Ale, eu fiquei muito afetado, muito, eu chorei muito. Eu até fui pra cima, mas assim, eu não queria que aquilo acabasse, embora eu gritei, no fundo eu não queria, e tal. Veja você de novo, sem que você tome partido, tá? Se você tá certo, errado, se você, enfim. Então, o que acontece? O que eu quero, no fundo, que você perceba ao viver essa situação? Se você é uma pessoa mais visceral, né? Você vai lá, fez, depois pensa, meu Deus, eu devia ter feito, né? Ou se você é uma pessoa mais racional, que você ficou pensando, ruminando e não saiu do lugar, né? Ou até às vezes saiu, mas saiu calado, em silêncio, não conseguiu discutir aquilo, nem resolver, saiu de casa, por exemplo, se a questão que você colocou aí foi deslealdade, saiu de casa, mas nunca conversou sobre aquilo, tem 20 anos que está mal resolvido dentro de você, porque você não quer tocar nesse assunto, né? Ficou mais aqui na cabeça.
ou se você sentiu mais, se você foi mais para os sentimentos, sabe? Se você se jogou, se você tentou consertar aquilo, né? De uma forma emocional, aquele medo de ficar sozinha, de ficar sozinho. Vê pra mim aí o que vem pra você, né? Se você é uma pessoa que faz, tá sempre fazendo alguma coisa, depois vê o que pensa, né? Se você é uma pessoa que pensa e não põe quase nada em prática, se pusesse em prática, estava em outro patamar, né? Ou se você é mais coraçãozinho mesmo, mais sentimentaloide, mais perdoador, né? Aquela coisa toda, tá? Fica mais magoado, né? Então, veja isso. Por quê? Porque o primeiro, se você é mais visceral, você é uma pessoa que é mais prática. Tipo, aconteceu alguma coisa, você vai fazer alguma coisa, vai pegar o carro, você vai andar, você vai lavar vasilha, você vai trabalhar inumeramente mais horas, né? Se é mais racional, vai ficar mais quieto, mais observador, não tem muita energia para agir, né? Se é mais emocional, por dentro parece um furacão 2000, né? Assim, que às vezes até projeta para fora também, assim, aquela inquietude emocional, aquele negócio aqui nessa região, tá bom? Eu vou voltar aos comentários aqui e eu quero saber de vocês qual você se identificou mais, com qual energia psicológica você se conectou mais. Se foi mais visceral, mais prático, você vai colocar aqui para mim, letra A. Se você se encontrou mais nos emocionais, nessa região mais aqui, mais afetada, você vai colocar a letra B. Se foi racional, mais cabeção mesmo, letra C. Ou pode escrever, igual as meninas estão escrevendo aqui, visceral, emocional, racional. Se você ficou na dúvida entre dois, Sandra, eu sou meio visceral, mas eu sou meio emocional, ou ficou em dúvida entre os três, entendeu? Para quê? Para que você já faça o seu próprio processo nisso, tá? Então vamos lá. Eu sou mais visceral, mais prática, mais emocionada? Eu sou mais racional, né? Eu tô em dúvida entre dois aí, sei lá, entre racional e visceral. Não, tô entre dúvida nos três. Fiquei em dúvida em relação aos três, não consegui me encontrar por aqui. Enquanto vocês vão respondendo aqui, deixa eu ver se teve alguma pergunta antes. Bom dia, Pamela. Pamela lá do Rio Grande do Sul. Gratidão, viu, filha? Por tá sempre por aqui. TT também. Não está lá, mas é de lá, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Ale, onde tem posto de arrecadação de cobertores? Valmira, tem que procurar, tá bom? Eu não sei, cada um aqui em Goiânia tá arrecadando, direcionando algumas coisas. Eu sei que tem um lugar que é a Sexta Essência, que é um estúdio de pilates, né? Ali no setor Bueno, que eles estavam recolhendo para o caminhão sair hoje, se não me engano, todo tipo de agasalho e tudo, tá? Obrigada por sua entrega, gratidão eu. Deixa eu ir baixando aqui. Cheguei nesse ponto, só não saio comprando porque não tem condições. Flavinha, olha que interessante aqui, um ato falho. Cheguei nesse ponto, kkk. Quando você faz isso, você relaxa, seu subconsciente entende. Vamos continuar assim porque tá legal. Isso gera ressonância para continuar assim. Olha como eu conheço um psicólogo que eu gosto muito e ele fala assim, nossa, como nosso subconsciente é sórdido, né, Ale? Ele é. Isso aí é um comando, né? Aqui a Maria Angélica Valmira e tal. Ela tá aqui orientando onde? T48, lá na trilha? Ah, tá. Lá no Trilhas da Amazônia, lá na Tia Gi, né? Lá na Gisele, que a gente, nosso QG ali, né? Ela está recebendo lá, tá, gente? Aí tudo isso vai sendo encaminhado para os caminhões que estão saindo. Eu sei que vai sair uma galera hoje,
um centro, acho que lá do setor Jaó, e vai sair amanhã outro, né? Em cada cidade eles estão se organizando de uma forma. Então deixa eu ver aqui. A Pati, visceral. Siluá, você é visceral, chuchu? Siluá, meu querido, beijo no seu coração. Marcela, visceral. Rabelo Silese, emocional. Regina Adam, visceral. Regina já fez. Regina, tipo 1, né, Regina? Tipo 1 do Eneação, que é o iracundo, é o que engole a ira e sai fazendo porque é certo fazer, né? Eu sempre no Eneação, gente, eu vou usar arquétipos, tá? Eu vou usar, que são figuras públicas para que vocês vão, assim, assimilando melhor cada tipo. O tipo 1, né, o que mais casa enquanto energia, assim, é Margaret Thatcher. Né? Então, é muito visceral, não é pouco visceral. Nilce, letra B, emocional. Lohane, emocional. Deniara, visceral. Vixe, tem muito visceral aqui. Lu, visceral. Vera, emocional. Pedro, emocional. A Sônia, letra C, racional. Pelo menos um racional aqui, Sônia. Um beijo, querida. A Cristina colocou a mãozinha com coração, deve ser emocional. A Tati, tô em dúvida entre emocional e visceral. Tati, olha que legal isso que você traz. O centro emocional, né? Ele é completamente diferente do visceral. Completamente, do ponto de vista de motivação comportamental. E olha que legal, muitas pessoas chegam no Eneação e se identificam no visceral porque estão adoecidas e não sabem. Vou dar um exemplo, só um, tá? Só para vocês ficarem... eu quero que vocês entendam qual é a lógica da imersão, gente. Porque eu vou cutucar, sabe? Vocês vão ruminar. Tem gente que até passa mal. Então, assim, esse é meu papel, é incomodar vocês enquanto mediadora desse processo aí que é descobrir qual é a sua personalidade. Então, a Tati falou, tô em dúvida entre emocional e visceral. Tati, eu vou pegar um que é muito comum. Você recebe pessoas que estão extremamente estressadas. Elas vêm para Eneação. Quando eu falo do tipo 8 ou falo do tipo 1, que são dois tipos viscerais, né? Mas principalmente o 8, né? A pessoa fala, eu sou isso aí. Eu sou um rolo compressor com a minha equipe, com a minha família. Eu não paro hora nenhuma, eu sou muito visceral. A pessoa, gente, quando que eu vou mexendo com ela, eu descubro que ela é um tipo 2, um emocional. Ale, como que a pessoa se encontra no 8, que é o mais visceral de todos os 9 tipos, e o mais visceral dos 3 viscerais é o 8. Por quê? Porque o 8, ele é externo. E um 2, que é emocional, tem certeza que ele é 8, inclusive fez já e acha que é 8, tá vivendo como 8 e tá ferrado na vida. Por quê? Porque essa pessoa, a maioria das pessoas chegam, elas estão num momento difícil da vida delas. O 2, quando ele está sob estresse, ele vai para o 8 e pega o pior do 8. Fica igual um 8, só que piorado, um rolo compressor daqueles. A pessoa entende que esse é o ego dela, a personalidade. Não é. Essa é a ponta do iceberg, esse é o comportamento externo. Eu tenho que analisar o que motiva esse comportamento, qual é o corpo desse iceberg. E não raro as pessoas caem da torre, viu, gente? Caem da torre igual, sei lá, tomate podre no chão. Por quê? Porque isso não é consciente para aquela pessoa. Eu tenho que auxiliar ela a trazer para a consciência. Eu conheci certa feita, há muitos anos atrás, uma instrutora de Enneagrama, pessoa estudiosíssima. Ela me contou isso. Ela falou, Alessandra, eu fiquei dando aula, dando curso por 3 anos, depois que eu conheci, que fiz minha formação. Por 3 anos, ela é de São Paulo. E eu tinha certeza que eu era um 7. Certeza absoluta que eu era um 7. Eu vivi como um 7, né? Que é um racional. De repente, numa fala, num contexto de uma filha minha, 3 anos depois, quando ela falou, veio a consciência de uma vez e eu caí em mim. Eu sou um tipo 2, eu sou emocional. E é o povo que mais me irrita, é o povo emocionado.
Meu Deus, eu nunca quis ser um emocional, não suportava, nananana. Pois é, cada um tem o seu processo de autoconhecimento e o seu momento. Por quê? Porque é autodiagnóstico. Eu nunca vou dizer pra você, você é um tipo tal, eu vou ajudar você. Por isso é terapêutico. Não adianta ler livrinho. Não serve para processo seletivo, isso é um engodo. Isso é só para arrancar dinheiro das empresas e do povo, serve para nada no processo seletivo, não nesse formato, né? Então, as pessoas quando usam isso de forma equivocada, elas se engessam, e quando ela usa para os outros, por exemplo, no ambiente empresarial de forma equivocada, numa seleção, por exemplo, ela está só olhando para o outro e está engessando o outro. Por quê? Porque o que ela está vendo é o comportamento, não é o que motiva o comportamento. Então, se você pegar, por exemplo, 4 pessoas, as 4 pessoas são tipo 8. Elas são diferentes entre si. Imagina entre os tipos. Então, por isso eu vou insistir, é até cansativo, por isso eu não faço muitas turmas. Esse jeitinho antigo de encontrar, gente, o númerozinho é o que menos interessa nesse processo. Ele é só para intelectualmente você ganhar gradiente intelectual para poder acessar os seus níveis de consciência. Mais nada, tá? A Sônia, na dúvida, fico muito na cabeça e sou sentimental. Acabei de explicar. Por quê? Porque existem, para mim, essa é a parte mais importante do Eneagrama, tá? Isso vem do Eneagrama clássico mesmo, foi lá que eu aprendi com meu mestre. Então, o que mais interessa, o que vai fazer diferença na sua vida prática, quando a gente desligar a câmera e você voltar para sua vidinha com seu companheiro, com seus filhos, com seu trabalho, é o dia a dia, é descobrir. Eu sou um tipo, um exemplo, por exemplo. Eu sou um tipo 7. O 7 é racional, como alguém aí que acha que é racional. O tipo 7 é um racional. Quando ele está sob estresse, ele vai pro 1 e ele pega o pior do 1. Ele não pega o que é legal do 1, né? Porque tem luz e sombra. Ele pega o pior do 1 e ele fica virado no giraia. Se ele chega estressado na terapêutica, automaticamente vai se identificar no 1. Por quê? Porque ele está adoecido e não sabe que está adoecido, nem acha que está adoecido. Que é um povo que nunca acha que está adoecido, terapeuta, psicólogo, constelador, esse povo nunca adoece. Eles já têm tanto autoconhecimento que eles não têm mais nada para aprender, né? É muito comum eu receber ligações de pessoas falando assim: Ale, você vai dar um certificado para eu dar o curso de Eneagrama? Não, isso aí você vai fazer uma formação. Tem vários institutos dando essa formação. Eu não dou essa formação, né? Mas eu indico. Ah, não, mas eu tenho muito processo de autoconhecimento. Eu já li 50 livros de Eneagrama, né? Então aqui não é o seu lugar, porque você deve saber mais que eu. Então, procura um lugar, uma formação longa. A minha foi 2 anos, né? De imersão, 9 dias por semestre. Lá, imersão mesmo, eu vivenciando, ruminando o meu ego, para que eu conseguisse tirar um pouco dessa capa egóica e fosse assumir a minha essência e viver com o máximo de espontaneidade e de liberdade de crença que eu possa ter. E zero? Óbvio que não, gente. Óbvio que não. Quando você começa um processo como esse, como diz meu mestre Domingos Cunha, você descobre as bombas que você pisa o tempo inteiro na sua vida aí, que te ferra o tempo inteiro na sua vida. Você descobre onde elas estão. Então, por uma questão de inteligência, você não vai pisar lá mais com tanta frequência. Mas você não desativou a bomba. Você tem que continuar seu processo de desativar a bomba. É simples assim. Agora, que vem para a luz da consciência em tempo recorde, coisas extremamente profundas, aí sim eu não encontrei ainda isso em outra ferramenta que não fosse o Eneagrama associado à lógica das constelações e da quântica, tá? Solteiro, ele tem esse papel e tal, mas quando você coloca essas lógicas, aí a coisa vem mesmo, tá? Carol, dúvida entre ser racional e emocional. De novo, gente, a pessoa é super racional e a outra é super emocional. Nem isso a gente sabe se a gente é emocional, se a gente é racional, se a gente é... Nem isso a gente sabe. Aí quer prosperar a vida, quer que a vida esteja linda, as finanças, os relacionamentos... Por quê? Porque nós somos, de novo, um arcabouço de projeção, né? Nós, na psicologia, gente, na minha época eram 6 anos, 5 anos e meio, hoje eu não sei como é a grade mais, vamos colocar aí 6 anos. São 6 anos estudando personalidade e projeção, fora o resto. Personalidade, 6 anos estudando isso.
E vocês acham que a gente sai de lá se percebendo? Não, a gente só estudou. Se a gente não fizer um processo de autoconhecimento sério e profundo, uma vida inteira, nós não servimos muito para os nossos partilhantes, para os nossos clientes. Por quê? Como diz Jung, da psicologia analítica, a gente só leva o outro até onde nós mesmos fomos. Simples assim, né? Oi, Ale, eu já vou pedindo explicação e fico muito chateada. Marisa já fez, Marisa também lá do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves. Um beijo pra você, sua família, sua mãezinha, espero que esteja melhor, né? Com esse susto todo. Muito bem. Marisa já fez, Marisa tipo 1 também, como a Reginada, que já comentei aqui. Ela tá dizendo, eu vou pedindo explicação e fico muito chateada, porque é uma ira que se engole. Essa é uma característica dos viscerais, né? Os viscerais têm ira, têm agressividade. Só que um tipo engole isso porque é errado sentir raiva, é feio socialmente, alguém falou isso lá na infância, né? É feio reclamar, é feio se expor, tem que fazer, tem que ser certinho, né? Tem um outro tipo, que são 3 tipos dentro de cada centro de inteligência, né? O centro prático visceral é o tipo 1, tipo 9 e o tipo 8. O 9 é uma agressividade velada, se fecham porque eles têm preguiça existencial, por isso dificilmente se encontram nos viscerais. Por que eles são viscerais? Porque eles não cuidam da vida deles. Para a vida deles, eles procrastinam tudo. Eles estão a serviço sempre de outras pessoas. Aí tem ânimo para acordar 3 horas da manhã, mas para eles não se mexem, não saem do lugar. Nossa, Ale, então eu sou o 9. Não, tipo 2 age da mesma forma, exatamente da mesma forma, e a motivação totalmente diferente. Um é emocional, o outro é visceral, né? E o tipo 8, a agressividade já é mais víscero mesmo, é mais pra fora, né? Você pega aí uma figura pública, gente, sempre vou dizer que é a energia, tá? Não quer dizer que a pessoa é, só pra vocês lembrarem. Se você pega uma figura pública como Donald Trump, né, a energia dele é muito visceral, né? É muito, assim, um arquétipo de 8. Não quer dizer que seja. Se ele fez, não me contou, né? Mas é só para vocês irem se equilibrando nisso e ficar de uma forma lúdica, né? Não precisa ser um processo sofrido, né? Então a gente tenta colocar isso. Tem músicas, tem filmes, a gente dá muita gargalhada, tá bom? Bom dia, sou mais racional. Penso muito e às vezes consigo colocar em prática. Isso aí. O racional é bem isso mesmo. O centro de energia, o centro de inteligência psicológica racional estão os tipos 5, 6 e 7. O mais racional de todos, o 5. Aqui, muitos seguidores meus conhecem o professor Eric Davi, certo? Professor Eric da TQA. O professor Eric fez aneação comigo. Era um tipo 5 puro sangue, né? Extremamente racional, fechado, não tem muito contato com as pessoas, né? Então, é muito bacana isso, tá? É óbvio que quando começa a se desenvolver, vai pro YouTube, como ele fazia várias lives, mas foi um pouco sofrido para ele lá no passado. Tipo 6, a Laís tá me falando, 6 é o medo. Existe o 6 fóbico e o 6 contrafóbico, tá bom? O contrafóbico, que é um 6 que se joga de forma perigosa, normalmente ele se confunde e gosta de ficar no 8. Mas o que motiva, por quê? Se você olha um 6 contrafóbico, a minha irmã é um 6 contrafóbico, e você pega um tipo 8, por exemplo. Todos os meus terapeutas são ou foram tipo 8, né? E são os melhores terapeutas, disparado, na minha opinião, quando eles se percebem. Por quê? Porque onde que o 8 se cura? Onde que ele nasceu? No 2, no melhor do 2. Então, ele não tem ele usa esse visceral dele para acolher e direcionar. É bem bonito esse processo. Então, é nesse sentido, tá bom? Então, aqui eu tava dizendo, ela é um 6 contrafóbico, e aí eu pego um tipo 8. São iguais no comportamento. Se você trabalhar com essa pessoa, seja, não, igualzinho, você pensa igual, do mesmo jeito. Quando vem para aneação, um é 6 contrafóbico e o outro é 8. Por quê? O que motiva o 8 a demonstrar agressividade é poder, necessidade de poder. É uma criança que foi estimulada muitas vezes a, menino não chora, se apanhar na escola vai apanhar em casa, né? Essa coisa toda. O 6 não, ele tá com tanto medo, que a ansiedade toma conta, a adrenalina sobe e ele cegamente se joga para o perigo. Às vezes, um assalto, vai e reage. Aí a própria pessoa fala, gente, eu morro de medo de assalto, como que eu bati no ladrão?
Silvia, desculpem, eu vou falando muito e o ar ligado, só um minutinho. Silvia, estou dividida entre racional e emocional, falei muito aqui. Regina, tipo 1 na veia. Lembra, Rê, que você não é um tipo 1. Esse é o seu ego. Essa é a sua treva. Tá bom? O 1, ele se cura no 7, pegando o melhor do 7. Então, aquele cara azedo, nervoso, irado, sistemático, metódico, ele passa a ser uma pessoa mais leve. Quando ele tá bem, ele é alegre, ele quer reunir as pessoas, né? Não fica irado com um tapete que alguém colocou torto, né? Não, ele vai para outro centro de energia e ganha energia. Gente, o que a gente faz com o ego? A gente mata o ego. Ó, se você desegar, se o seu ego, né? Não tem o ego zero, né? Se você desegar, você vai morrer, querido. Porque o ego é para sobrevivência. O ego vem para te defender. Ele é necessário, sim. Ele não precisa mais, é conduzir sua vida. Isso que não precisa mais. Mas a hora que precisar, ele está a serviço. Né? Porque ele tem o lado luz e o lado sombra. Quando se trata do filho, não sou ainda. Depende de qual tipo você é. Você se identificou nos viscerais, né? Se for o tipo 1, é muito rígido, via de regra com os filhos, não é muito condescendente. O 9, solta para ver se Deus cuida, né? Quando o 9 não se percebe, quando ele tá lá nas trevas. E o 8 é super protetor. Super protetor. É um tigre, né? Mexeu com a cria, acabou. E aí eles esbravejam e tal, mas acaba fazendo tudo que o outro quer. Denise, racional e emocional. Bom, até onde eu sei, isso é um 5. Então não tem nada de emocional aí. 5 é 5. Visceral. Olha que legal isso aqui. Isso aqui é legal de eu explicar. O tipo 5 é o mais racional de todos os racionais. Mas aqui eu tô falando do centro de energia psicológico principal. Quando ela fala, Ale, eu sou racional. A Denise é minha parceira, é contadora da minha empresa. Começou como seguidora, hoje é uma amiga da alma, assim. Então, o tipo 5, é importante eu explicar aqui, que é outro jeito raso de ver. O 5, ele é tido como se ele tivesse algum espectro autista. Via de regra, eu já recebi pessoas no meu consultório, adultas, que tinham diagnóstico de espectro autista, veio para aneação, era só um tipo 5, não tinha nenhum espectro, não. Tá? É uma confusão por falta de conhecimento aí de outras áreas, né? Então, o que acontece? O tipo 5 é um tipo que na infância se sentiu invisível. E aí ele se torna invisível. É uma criança que fica mais no canto, não interage muito, gosta mais dos seus livros ou dos seus brinquedos do que de pessoas. Não acha que precisa dessa interação. Essa interação assusta. São pessoas que não gostam de ser invadidas, mas também não invadem o outro. E aí, às vezes, a pessoa casa com essa pessoa, convive e fala, não, ele é frio. Ele é calculista, ele é frio, ele não tá nem... Isso não é verdade. Qual é a maior angústia do tipo 5? Ele sente e sente muito e ele não consegue expressar. Não consegue expressar, nem fisicamente, nem emocionalmente, mas é um poço. Esse povo são sérios candidatos a infartos e AVC. Né? Então, olha que legal, mas quando o 5... ele faz a caminhada dele, ele assume o lado racional e o lado emocional juntos. A Denise está nessa caminhada. Então, hoje, ela consegue acessar alguns níveis emocionais, poucos. Eu brinco com ela, porque às vezes ela fica brava e eu vou cutucando, eu sempre cutuco quem eu amo mesmo. E aí, às vezes, eu falo pra ela, tá, mas você tá fazendo terapia? Ah, mas você conectou como com o seu coração? Porque ela quer entender, é tudo aqui, ó. Ela quer entender, mas por que eu não fiz isso? Por que eu não dou conta disso? Porque o 5 tá aqui, não é ela, qualquer 5. Ela é porque escolheu fazer um caminho de expansão. Então ela começa a ficar muito acomodada e vai oscilando, tá bom? Rô ruivo, tipo 1 puro sangue, como você sempre diz, é a Rô, é um tipo 1 que hoje tá mais para 7 do que 1, co-criou. Saiu de uma realidade X para uma realidade de prosperidade Y, porque resolveu não atuar mais com o ego, né? O que é certo e errado? Não tem certo e errado. Meu coração tá mandando ir por aqui, minha intuição. E depois, eu tô falando de Rosana. Rosana é uma das parceiras do meu instituto, é consteladora em São Paulo.
E quando chegou até mim foi numa constelação que eu estava fazendo. Eu falo isso porque ela dá permissão, tá, gente? Eu estava fazendo uma constelação online e vi essa moça. Eu ia constelando e vi o rostinho dela. Meu ponto eletrônico, como diz minha amiga Perla Sante, ficava falando, prospera essa moça. Era a frase que eu ouvia. Minha centelha, de vez em quando, ela conversa comigo de um jeito que eu não entendo muito. Eu pensando, o que é que eu vou fazer? A mulher vai achar que eu sou doida. Aí no meio da constelação eu falei, olha, eu não sei quem é você, né, tal. Ela sumiu ali, esqueci de falar, acho que na verdade fiquei com vergonha. Depois eu entrei no trabalho de uma outra pessoa e ela estava, eu peguei o nome. E aí eu entrei em contato e falei, olha, não sou doida, eu ouvi, tenho certeza, não sei o que está acontecendo com a sua vida, mas eu queria te constelar. E ali a gente se constelou e nós descobrimos naquele dia que ela estava assim, em extrema tristeza e escassez, extrema mesmo, coisa surreal, principalmente na pandemia. E depois disso ela simplesmente ela falou assim, eu ainda quero ser consteladora. E eu provoquei, por que não é ainda? Então hoje ela faz o que ela quer, ela vai pra cima mesmo, ela cocria, vive me mandando áudio, Alê, você não acredita, eu cocriei tal coisa. Do mínimo pro macro. Né? Então é sobre isso, tem a ver com sair do padrão do ego, que a frequência é o medo, e ir o mais próximo possível da sua essência. Por quê? Porque a sua essência é que te conecta à sua centelha divina. E aí fica muito mais fácil, porque a sua intuição fala assim, não pega a direita hoje, você está acostumado a ir pela direita, mas vai ter muito tráfego, vai reto hoje. E você começa a ouvir sua centelha, vai reto, depois descobre que teve um acidente lá onde você passou e você não precisou passar por essa questão, tá bom? O Eivila, sou os dois, emocional e racional, fico sempre em dúvida, já expliquei aqui também a diferença, né? Uma pergunta, me identifico com temperamento melancólico, tem alguma ligação? Tem que investigar lá isso, tem que investigar o que você está chamando de temperamento melancólico, né? Porque temperamento é algo dentro da psicologia, algo que nós nascemos, né, com aquele temperamento. Ao longo da vida, a gente vai recebendo estímulos da sociedade, da família que a gente vive, onde a gente nasceu, e nós vamos desenvolvendo a nossa persona, a nossa personalidade. Então, você pode ser um tipo 7 melancólico, você pode ser um tipo 4 melancólico. Né? Então, não posso dizer que quem tem um temperamento melancólico é um tipo 4 só porque o tipo 4 é o mais emocional e melancólico dos 9 tipos. Você pegar os países tem tipo, né? Você pegar Portugal é um país tipo 4 nessa lógica, né? Que é o fado de português, extremamente gosta da melancolia, né? Mas esse é um quadro de personalidade, não exatamente temperamento. Então, o temperamento, em tese, você, assim, de forma bem, como eu vou dizer, bem rasa. Eu nasço lá, meu temperamento. Aí eu desenvolvo com os estímulos externos minha personalidade. Ao desenvolver temperamento mais personalidade, eu desenvolvo meu caráter. Tá bom? Essa é a lógica. Então, aí você tem que investigar para saber. Acho que acabaram aqui. Alguma pergunta? Alguma pergunta aqui que eu não vi? Se eu não vi, coloquem aqui. Porque a minha ideia aqui hoje era ajudar vocês nesse processo de pelo menos investigar qual é o seu centro de inteligência psicológica, tá bom? Depois eu fui falando aqui um pouco, né? Falei dos viscerais, falei dos racionais, os emocionais, 2, 3 e 4 são os tipos emocionais, 5, 6 e 7 os racionais, né? 1, 9 e 8 os viscerais. Então, se você fez esse ciclo aqui de viscerais, emocionais e racionais, já vai te ajudar muito a encontrar qual é o seu tipo de personalidade. Isso aqui que eu mexi aqui, que eu fiquei morena de repente. Esse Instagram tá muito doido. Não sei o que é isso não, mas tudo bem. A gente continua aqui. Muito bom. Sei lá o que aconteceu, ele tá mudando aqui. Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida? Se não, eu aguardo vocês lá no grupo do Eneação. A gente vai fazer um encontro na semana que vem para falar especificamente dos 9 tipos de personalidade, tá? Mas quero que vocês fiquem ruminando sobre isso, tá? Então, eu tenho o tipo 1, que é o iracundo, tem como base a ira, né? Mas ele engole.
O centro da praticidade é um centro de agressividade, né? O 9, mais a preguiça mesmo, não é a preguiça de trabalhar, normalmente são muito trabalhadores, mas é a preguiça de existir, de fazer as coisas para si mesmo. E o 8, né, que a gente chama de luxúria, mas não no sentido de ostentação, no sentido de ser muito exagerado em tudo que vai fazer, né, muito visceral. Nos emocionais, o 2, a base é o orgulho, embora a pessoa ache que ela é boazinha, queridinha, né, o que motiva é uma troca de amorzinho, né, faço isso para que as pessoas me amem, né. O tipo 3 nunca se acha nos emocionais, ele tem certeza que ele é um racional ou um visceral, normalmente são workaholics, tem que estar sempre sendo vistos e admirados. A gente vê muito esse pessoal aí na área de vendas, pessoal que bate muita meta de vendas e, né, aquela coisa toda, né? Tipo 4, mais emocional de todos os tipos, é a inveja, mas não é inveja do que o outro tem, mas é inveja do que o outro sente. Essas pessoas, por exemplo, no Brasil sofrem muito, porque o Brasil, nessa lógica, é um país tipo 7, é um país racional, onde tudo é oba-oba, termina em pizza, né? E os emocionais acabam sendo muito ridicularizados, né? Principalmente na escola, quando são pequenos e tal. Ou pela própria família, ele é muito dramático, deixa ele pra lá que ele é muito dramático. Tem uma conexão com a morte, né? Assim, uma melancolia, gosta de músicas que levam até essa melancolia, né? De frequências que levam até isso. Então, principalmente na adolescência, são criaturas que precisam de muito acompanhamento para não confundir as coisas, né? E caminhar para outra frequência, senão ficam muito ali, só chamam a atenção das pessoas pela dor, pelo sofrimento. Então, às vezes, entra nessa frequência e adoece de verdade, né? Eu tenho uma em casa, né, que já tá com mais de 70 anos, então, assim, é delicado, e quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente tem condições de orientar os nossos pequenos, né, os nossos filhos nesse sentido. Eu só oriento as pessoas, como terapeuta, como mãe, até onde eu me oriento. Se eu sou desorientada em alguma área, eu não tenho como orientar meu filho para ele ser orientado naquilo, ele vai ser desorientado naquilo também, então não faz sentido, né? 2, 3 e 4, e 5, 6 e 7 são os racionais, sendo 5 a avareza, não é a avareza necessariamente monetária, mas é a avareza de sentimentos, de entrega, e esse povo sente muito, como já expliquei aqui. O tipo 6 tem o 6 fóbico contra fóbico, também já expliquei aqui. O tipo 6 é o medo do medo, né? São candidatos a muita ansiedade o tempo todo, né? Tanto o fóbico quanto o contrafóbico são extremamente ansiosos, só que se você olha, eles estão plenos, tá? Então, assim, não dá para olhar o comportamento e achar que é um 6. Eles é que sabem porque tá lá dentro deles, e eles sofrem muito com isso. São pessoas muito desconfiadas, não conseguem confiar nas pessoas, assim, de vez, né? E a gente tem o 7, que é visto como bom vivão, cara, né, que não tá nem pra ninguém, super egoísta e tal, e que nada mais é do que uma máscara para não lidar com extremo medo da morte, né, o tempo todo, de tragédias, de morte, de não dar conta, de ser incapaz. Então é muito interessante esse processo, porque o que motiva o medo no 5, no 6, no 7 é uma sensação de incompetência, que vem lá da infância, né? Eu não vou dar conta de fazer, então não vou fazer, por isso fica só aqui na razão, né? Então, quando você faz essa caminhada e vai para a sua essência, você ganha uma chance, ganha força, né, de fazer uma história diferente com você mesmo, com a sua profissão, com o seu financeiro, enfim, gente, eu não sei o que está acontecendo com esse negócio aqui, que eu tô ficando bronzeada, tô mudando de cor, não sei o que é não. Mas não é metafísico, né? É aqui algoritmo, como chama aqui, parte técnica mesmo. Bom, se não tem perguntas, eu vou encerrando por aqui, né? Com muita gratidão aí por vocês. Se vocês quiserem, vai ficar gravado aqui no Reels e vai ficar gravado no YouTube. Às vezes é mais bacana, eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo VIP Eneação, no YouTube, assim que eu baixar, porque você pode acelerar a velocidade para ouvir só no ponto que você quer ouvir. O Reels não é tão funcional assim, tá bom? Ou quer passar para alguém que você acha que pode estar precisando dessas orientações. Então, só para lembrar, o Eneação, 16 e 17 de junho, vai ser online, é 100% ao vivo comigo, não é gravado, tá bom? Então, eu brinco com os alunos, vem com a roupa de malhar,
tá? Porque vai suar a camisa. Então, a quem se interessa em participar, única e exclusivamente a quem se interessa em participar do Eneação ou entender um pouco mais desse processo, vocês entrem lá no grupo Eneação Junho, que tá no link da bio, tá bom? Ou pede aqui no direct que eu ou a Vivi ou alguém da equipe manda para vocês o link para vocês entrarem por lá, tá bom? Ah, quero lembrar uma coisa que tem a ver com a ordem da ajuda, da lei sistêmica, nas inscrições. Até o dia 31 agora, as inscrições que são realizadas até o dia 31, à vista tem 40%, um cupom de desconto de 40% no valor, tá bom? E a prazo 30% no valor. Depois disso, tem desconto? Tem, mas bem menor do que isso, tá bom? E depois de um certo tempo, aí é valor normal mesmo. Ale, por que isso? Já expliquei 1000 vezes, como tem muito terapeuta, eu sempre vou explicando. Porque eu trabalho 100% dentro da lógica das constelações sistêmicas, quântica e a psicoterapia quântica, tá? Sempre. Então, existe uma ordem, que é a do dar e receber, que equilibra. Se a pessoa chegou antes, ela bebe água da fonte, né? Se você, por exemplo, chegou aqui, você perguntou o que você queria perguntar na hora. Você fez o exercício junto com o grupo, ganhou muita energia, vibração. Beleza, salvou. A pessoa vê daqui 3 dias, ela não tem a mesma conexão. A mesma coisa eu faço com todos os meus cursos. Sempre que uma pessoa se inscreve dentro daquele período, ela ganha um cupom de desconto. Por quê? Porque ela chegou primeiro. Então, não é super justo que ela receba isso. Porque se ela chegou primeiro, ela está me acompanhando. Se a pessoa assistiu isso aqui, ela já vai chegar em outro nível, que eu não vou precisar ficar ajudando ela já vai mergulhar lá no trabalho dela no dia da Eneação. E a pessoa que está muito ainda no raso, não viu, nunca vi falar, uma amiga que me trouxe, ela vai começar ali. E quando ela sair, ela vai sair 70, o outro já sai 100. Então, gente, é uma ordem, sei lá, pra mim é lógica, é mental, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. E amanhã, às 10h09, nós temos o Café com Terapeutas. Para quem está em Goiânia, amanhã é quinta, às 19h15, tem constelação presencial aberta ao público. O que a gente pede? Só alimento não perecível, que inclusive lá é posto de arrecadação, vai ser mandado todo o Rio Grande do Sul. Então, o que você puder levar, né? O que a gente está pedindo para quinta-feira? Água, se você puder levar um fardinho, ou que seja 3, né? Lá eles estão arrecadando água para mandar para o Rio Grande do Sul, tá bom? Então, amanhã, 19h15, lá no Colégio Atual, é aberto ao público para participar, tá? E sexta-feira, semana tá cheia. Sexta-feira, também às 10h09, gente, eu tenho uma live com o Cristiano da Envida. Quem não conhece, vale muito a pena conhecer. O Cristiano aqui é responsável, né, por todo um trabalho com biorressonância, um resultado lindo com as doenças ditas não curáveis, né? E ele está trazendo para Goiânia, agora em junho, a Cristina Cairo, né? Então eu pedi para ele, né, para ele elucidar um pouco, porque vai falar sobre a relação, a inter-relação das doenças com as emoções, tá bom? Então, lá na sexta-feira, 10h09, aqui no meu Instagram, eu vou estar com o Cristiano e eu acho que vale super a pena, né? As constelações abertas, Lohane, você chega e assiste, tá bom? E se alguém te chama, você participa como representante, tá bom? Então é isso. Lê, mas eu quero constelar um assunto meu. Aí você pede que você quer agendar para você e a Vivi te manda o protocolo de atendimento com valores, a agenda, tudo bonitinho. Para essa semana a gente não tem vaga, mas para a semana que vem a gente tem, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e frequência de cura vibracional no que tiver precisando aí na sua vida, em todas as áreas, tá bom? Tchau, tchau. Gratidão, gratidão, gratidão.